Capítulo 620. Dentro da sala, Sotote pressionou as bordas dos olhos quando ouviu o suspiro de Beauty. Ele disse em voz profunda: chefe, essa figura importante chegará depois de amanhã. A expressão de Beauty ficou séria quando ele olhou para trás. Eu sei, só temos duas escolhas. Primeiro, ignoramos se vale a pena confiar em German Sparrow e confiamos-lhe a missão. Só podemos esperar o melhor resultado. Em segundo lugar, abandonamos imediatamente o nosso negócio em Orave, deixando o nosso dinheiro e joias para nos tornarmos piratas no mar. Tenho confiança para fazer com que a maioria dos marinheiros e aventureiros caçadores de piratas nos sigam. Sotote fez uma pausa antes de acrescentar: chefe, quando você era um aventureiro, liderando nosso navio e caçando piratas, você sempre foi tão decisivo e tenaz. Acredito que você já tomou sua decisão. Não há necessidade de eu fazer mais nada. Haha, não há necessidade de me bajular. Beauty sorriu amargamente. Não sou mais o destemido caçador de piratas que não temia sangue ou tiros de antes. Longos períodos de uma vida fácil e confortável embotaram minha vontade. Não desejo nem buscar chances de avançar. Aqueles companheiros que se transformaram em monstros ainda vivem em minha mente. URF. Ele exalou quando sua expressão instantaneamente se tornou solene. No entanto, você está certo. Não temos tempo para hesitar. Temos que tomar uma decisão imediatamente. Dito isto, Beauty virou a cabeça e apontou para a janela com o queixo. Sotote ficou surpreso por um momento antes de entender o que seu chefe queria dizer. Reticências. Depois de sair do bar Limão Doce, Klein caminhou pela rua, planejando alugar uma carruagem no cruzamento. Neste momento, ele ouviu uma janela se abrir acima dele e viu uma figura pular. Talvez depois de vivenciar os terríveis incidentes envolvendo o caderno da família Antigonos e o estranho escritório telegráfico do Porto Bance, a primeira reação de Klein tenha sido a de que Beauty Brando estava morto. Ele morreu repentinamente após sua visita e foi jogado do andar de cima, caindo no chão com os olhos bem abertos. Foi exatamente assim que ele viu a mãe de Rei Bieber morta em uma cadeira reclinável naquela época. O corpo estava altamente decomposto e o globo ocular caiu no chão por causa da perturbação externa. Pensamentos semelhantes passaram por sua mente quando Klein discerniu que a figura que havia caído do andar de cima era Sotote Yan, e não Beauty Brando. Além disso, ele parecia normal e claramente ainda estava vivo. Ah não, aí vem o problema. O coração de Klein deu um pulo, tendo um palpite mais preciso. Se fosse ele mesmo, definitivamente teria fingido não ter visto Sotote Yan pular do prédio para interceptá-lo, correndo antes que o homem pudesse dizer uma palavra e até que ele o sacudisse. Seria semelhante a como a Almirante das Estrelas estava sendo perseguida pelo conhecimento. Infelizmente, atualmente sou German Sparrow. Um aventureiro maluco não fugiria por causa de assuntos tão triviais. Me conhecer melhor é uma vantagem adicional. Klein parou e observou Sotote pousar firmemente no chão. Ele se curvou com a mão colocada sobre o peito. Senhor German Sparrow, temos uma tarefa muito importante para lhe confiar. Aí vem, Klein respondeu calmamente, não estarei tão livre por enquanto. Isso não desperdiçaria muito do seu tempo. Você pode primeiro ouvir do que se trata antes de considerar rejeitar ou aceitar, disse Sotote com seriedade. Receio não ter escolha a não ser aceitar depois de ouvir. Na verdade, ainda está tudo bem. Se Beauty Brando e Sotote Yan me ameaçarem para assumir a missão, não me importo de transformá-los em libras de ouro e ingredientes Beyonder. Klein pensou seriamente e descobriu que não precisava ter muitas reservas no mar. Ter a força de um almirante pirata basicamente o tornou imparável na maioria das áreas.
Ele tirou o relógio do bolso interno e o abriu. Você tem 5 minutos. Tudo bem, isso é o suficiente. Sotote apontou para a entrada do bar Limão Doce, atrás de Klein. Voltando para a sala, Klein olhou para o relógio de parede e disse friamente: você ainda tem 3 minutos e 12 segundos. Sua atitude deu a Bilt uma desconcertante sensação de tranquilidade. Ele começou a acreditar que German Sparrow definitivamente tinha capacidade para completar a missão. Senhor German, ouvi dizer que você pode se transformar em qualquer pessoa, assim como o contra-almirante Furacão Quilangos era capaz de fazer isso anteriormente, perguntou Bilt apressadamente. Quem revelou esse assunto? Klein ergueu as sobrancelhas enquanto seu olhar para Bilt se tornava sombrio. Se a notícia de que German Sparrow fosse capaz de se transformar em alguém se espalhasse, seria bastante problemático para Klein. Isso porque isso fazia com que os outros pensassem na fome rastejante, fazendo-os pensar na morte de Quilangos, ou eles pensariam que ele era um Beyonder que tinha certos segredos e era suspeito de ser um sem-rosto. O primeiro atrairia a atenção da Ordem Eremita do Crepúsculo, enquanto o último atrairia a atenção da Igreja da Deusa da Noite Eterna, que enviaria pessoal para investigar. É claro que a Igreja da Deusa da Noite Eterna não era uma força poderosa no mar, então Klein não precisava se preocupar muito com isso. Simplesmente não queria entrar em conflito com os falcões noturnos. Se isso acontecesse, ele não teria escolha senão abandonar sua identidade como German Sparrow. Este foi o ponto crítico em que mais e mais pessoas conheciam o aventureiro louco e poderoso que tinha um coração mole enquanto era reconhecido. Bilt percebeu a mudança no olhar de German Sparrow enquanto ele ficava tenso. Ele riu e disse: esta foi uma notícia divulgada pela Morte Negra. Tracy, ela está tentando se vingar de mim fazendo isso. Um dia, vou caçá-la com sucesso. Klein assentiu levemente e disse: você pode pensar nisso como verdade. Ele não explicou como recebeu seus poderes de mudança de aparência, pois isso não combinava com a personalidade de German Sparrow. Bilt deu um suspiro de alívio e disse após 2 segundos de silêncio: estamos ajudando uma figura importante a procurar um substituto. Sob o olhar ambíguo de German Sparrow, ele explicou detalhadamente: essa figura importante precisa lidar de forma independente com um assunto secreto que ele não quer que outros saibam, portanto, precisa de um substituto para representá-lo no trato de seus assuntos diários. Ele conheceria diversos convidados e socializaria com sua amante sem revelar nenhum problema. Ele levará de 3 a 5 dias para retornar. Já havíamos encontrado alguém que se parecia com ele, gastando muito tempo corrigindo sua postura e sotaque, e havíamos dado a boa notícia à importante figura. Quem diria que o vagabundo comeria demais e morreria de repente na noite passada? Essa figura importante está prestes a iniciar sua operação. Não temos tempo para procurar outra pessoa que se pareça com ele, então só podemos pedir a sua ajuda. Não é esta a verdadeira oportunidade de atuação que estou procurando. Klein ficou emocionado. No entanto, percebeu nitidamente um ponto. Ser tratado como uma figura importante por Bilt, líder da Associação de Aventureiros, definitivamente significava que a pessoa era uma pessoa importante. Os assuntos que aconteciam em torno de uma pessoa importante muitas vezes não eram simples. Continha um risco considerável. Klein pensou por um momento antes de perguntar em tom profundo: você acha que esse assunto será perigoso? Não, contanto que você não esteja exposto, não deve haver nenhum perigo. Você precisa representar a figura importante e comparecer às convenções sociais. Ninguém ousaria assassiná-lo. Sim, eu sei com o que você está preocupado. Você tem medo de que esta importante figura silencie todos que sabem sobre este assunto depois de concluído?
Não se preocupe, os piratas criaram muitos rumores maldosos sobre ele, então, mesmo que esse assunto dê certo, ninguém acreditará, mesmo que você divulgue isso no futuro. Isso será tratado apenas como uma piada, disse Beauty com um sorriso enquanto estendia as mãos. Klein não se preocupou mais com o assunto e passou a perguntar: que tipo de pagamento você está oferecendo? 1000 libras e 3 chances de conseguir que o artesão faça algo para você. Pagarei todas as despesas, exceto os materiais. Beauty fez uma oferta a qual acreditava que German Sparrow não seria capaz de resistir com base no que lhe havia sido anteriormente confiado. Não é ruim. Além disso, me dá a chance de atuar de verdade. Klein deu uma olhada no relógio de parede e disse: vou voltar e considerar. Eu lhe darei a resposta à noite. Independentemente disso, tinha que passar por cima da névoa cinzenta para adivinhar o nível de perigo. Considerando como Beauty e Sotot eram Beyonders da sequência 7, ou mesmo da sequência 6, Klein não pediu diretamente para ir ao banheiro na frente deles para evitar que percebessem um problema. Como a identidade da figura importante não foi revelada, Beauty não ficou muito preocupado. Ele assentiu. Tudo bem. Espero uma parceria agradável. Reticências. Rua Williams. Um homem corpulento de Fezak, com quase 2 metros de altura, procurava pistas. De repente, sentiu sua percepção espiritual disparar quando olhou para cima. Uma luz que lembrava os raios do sol da manhã surgiu ao redor de seu corpo, iluminando as casas vizinhas e as lâmpadas de rua como se fossem ilusões. Ao mesmo tempo, faíscas surgiram nas ruas enquanto todos os tipos de fenômenos sobrenaturais apareciam. Na verdade, a família Sauron enviou pessoas. O homem de Fezak que tinha suas suspeitas olhou diretamente para a rua. Ele viu falcões noturnos usando luvas vermelhas ou pretas enquanto canos de armas pretas cobertos com padrões complicados se estendiam para fora dos telhados. Eles estavam apontados para ele enquanto os transeuntes ao redor não pareciam notar nada de errado. Ele também viu o arcebispo da Igreja do Vapor e da Maquinaria da Diocese de Backlund, Oramik, e o arcebispo da Igreja da Deusa da Noite Eterna da Diocese de Backlund, Santo Antônio. Imediatamente depois disso, avistou membros da família Sauron levantando as mãos acima da cabeça pelo canto do olho. Os poderosos espiões Fezak também fizeram a mesma coisa. Eles escolheram decisivamente se render. A resistência só significava a morte certa. Ainda havia uma chance de ser repatriado se rendendo. Reticências. Às 6:30 daquela noite, Klein voltou mais uma vez ao bar Limão Doce, onde viu Beauty. Ele disse inexpressivamente: um adiantamento de 500 libras. Então, você precisará me dizer em quem devo me transformar. Beauty não conseguiu conter o sorriso enquanto gesticulava para Sotot coletar os fundos do cofre enquanto dizia com uma voz profunda: ele é o comandante da marinha de mais alta patente do reino no Mar Sônia Central. Sua Excelência Almirante Amirius Rievelde. Um verdadeiro semideus. Ponto.